plataforma. Seja bem-vindo, Mara. Para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Mais uma live, né? Bem-vindo, Josiane também. Bem-vinda, quer dizer. E nessa live nós vamos abordar um tema muito interessante, como eu já tinha falado. Seja bem-vindo, Ramuda. Bem-vindo, Johnson Gomes, mais uma vez na live presente. Nunca falhe, né? Vocês que estão chegando agora, podem ir interagindo, aproveitar que não tem muita gente. Vão postando tudo aí que vocês, de onde vocês são, se apresentando melhor para eu saber mais sobre vocês. Vocês que estão nos acompanhando sabem que a gente está fazendo live toda semana, um conteúdo relevante. Seja bem-vindo, Luiz, Eduardo. Para vocês que estão chegando agora, então, como eu estava falando, pode colocar de que cidade você é, de onde você está falando e qual é a sua área também. E aproveitar que recém estamos no começo, compartilha, tem uma setinha aqui embaixo, compartilhe com os coleguinhas, porque para mais pessoas que querem se interessar por esse tema da hipnose, comportamento humano, do modelo transteórico da mudança, para chegar para mais pessoas. Então pode apertar esse botãozinho aqui embaixo, essa flechinha, que aí vocês vão compartilhar essa live. Não precisa a pessoa estar me seguindo ou não, mas só apertar nessa flechinha que essa live será compartilhada. Então é isso, pessoal. Vamos só dar um tempinho para as pessoas chegarem, se acomodarem. Vocês também. Não, Taíba, não conhecia não. Nunca fui para Ceará. Tenho vontade de ir. Massa. Lá do Nordeste brasileiro. Olha aí. O poder da internet, que a gente poder compartilhar conteúdo, compartilhar informações para qualquer lugar que tenha acesso à internet, qualquer lugar do mundo, seja aqui em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil todo, contanto que fala a língua portuguesa, me entenda o que eu estou falando, e a gente pode compartilhar esse conteúdo. Semana passada nós estávamos tendo uma live com alguém, acho que era de Portugal, tinha algumas pessoas de Portugal, tinham algumas pessoas de fora do Brasil também, acho que era dos Estados Unidos. Deixa eu só tirar aqui no silencioso, que até acabei esquecendo. Aí, ó, feito. Seja bem-vindo, Maria, mais uma vez também participando da live. Pode colocar de onde você é, compartilhar essa live aqui, nessa setinha aqui, você consegue compartilhar essa live. Ó, de Livramento. Morei aí, hein? Morei uns 15, não, mais 15, por aí, 15 anos em Livramento. Cidade que eu cresci. Fala, Ramuda. Ramuda, para quem não conhece, está sempre participando da live também. Para vocês que têm... Então, para vocês que têm alguma dúvida, sugestão, vocês podem ir mandando agora, que o momento é agora, e também no final da live eu vou abrir para perguntas. Então, a live de hoje, 10 horas, a gente marcou 10 horas. Não dá mais uns 5 minutinhos para as pessoas irem chegando e entrando, enquanto isso vocês podem se apresentando. E continuando, a live de hoje que eu propus falar um pouco, que eu quero trocar ideia com vocês, é um negócio que muitas pessoas acham que não sabem que existe um modelo da mudança, um modelo do comportamento da mudança. E esse modelo já é comprovado, já foi publicado em revistas, em artigos científicos, e existe sim um estudo para isso. Então, para você ter uma mudança, é só você passar pelas fases, essas que a gente vai falar daqui a pouco. Só você passar pelas essas fases, ter a consciência e saber como agir em determinada fase. Porque quando você sabe o que você não sabe, que é um spoiler que eu já estou dando sobre o que a gente vai falar, você antecipa o que você quer mudar, então se torna mais fácil. Para quem sabe o caminho, tudo começa a ficar mais fácil. Para quem não sabe o caminho, qualquer lugar é o destino. Então, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer para melhorar, para conseguir atingir algumas metas que vocês estão se propondo de... Seja bem-vindo, Xará, aí, ó, Abdala Said. Não sabia que tinha, não. Ó, seja bem-vindo. Bem-vindo, Gabriel. Para vocês que estão chegando agora, pode ir se identificando, colocando de que cidade você está falando. E se você já conhece hipnose, sim ou não. Se já trabalhou com hipnose também, ou se tem desejo de trabalhar com hipnose. Só responde sim ou não e a cidade que você está falando. Seja bem-vindo, Diego. Bem-vinda, Renata. Fala, primo. Gilberto, meu grande professor. Para quem não conhece Gilberto... tem até o livro dele aqui, Gilberto. Deixa eu ver, cadê? Será que emprestei?
Não acredito, eu acho que emprestei o livro. Emprestei. O Gilberto, para quem não conhece, o Gilberto foi um dos primeiros professores de hipnose lá no Rio de Janeiro. Tive outros professores ao longo desse tempo, mas o Gilberto foi que eu aprendi realmente na prática. Cadê o livro dele? Realmente na prática. Bom, para quem não conhece o Gilberto, só digitar aí no Google que vocês vão achar que ele tem um livro muito bom para quem está começando na hipnose. Cadê? Pera aí, dá um minutinho que eu vou achar esse livro. Eu tava com ele esses dias. Um minuto. Aí, ó. Falei que eu tinha conheci hipnose, já fiz curso. Desculpa, pessoal. Esse aqui é o livro do Gilberto. Ô, professor Gilberto, quanto tempo? Um grande abraço. Para quem quer começar agora na hipnose, esse é um dos melhores livros que eu indico. Não sei se ainda está sendo vendido, faz uns anos que eu tenho ele. Faz um bom tempo já. Esse aqui depende, a gente vai falar alguns capítulos desse livro, se der tempo hoje. Mas... não cabe nem não. Aqui. Mas, voltando, né? Gilberto, deixa eu até atualizar as novidades com o Gilberto. Professor Gilberto, eu tô trabalhando com a hipnose no esporte. E o tema do meu perfil, da nossa live, é aplicar essas técnicas, essas ferramentas da hipnose para eu conseguir alta performance nos atletas ou para quem é amador ou quer iniciar um exercício físico ou tem alguma dificuldade para continuar e dar sequência nos exercícios físicos, seja para emagrecimento, para saúde ou treinamento de alta performance. Então, é isso aí que a gente trabalha, é isso aí o tema do meu perfil de hipnose sem limites, e é isso aí que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai falar um pouco hoje sobre o modelo transteórico da mudança de comportamento do até o autor é gringo, Prochaska, de 1979, primeiro estudo publicado. E claro que tem repostagem, tem muitos outros estudos que utilizaram essa base, esse modelo como investigação científica. Então a gente vai falar sobre isso aí, 10:06. Vamos só dar mais um tempinho para as pessoas que estão chegando. Johnson, conheço hipnose, já fiz curso. Bacana, você já está aplicando? Porque sabe por quê? Porque eu quando comecei, eu estava nessa pegada de fazer curso e não aplicava. E demorou muito tempo para eu parar de fazer curso e começar a realmente aplicar a hipnose no meu trabalho, a hipnose em mim, a hipnose nos outros. Então, quanto mais estudo eu fazia, menos eu quanto mais curso eu fazia, mais eu achava que eu precisava fazer cursos e cursos e cursos. E na verdade não, na verdade você realmente tem que pegar todo o seu estudo e realmente aplicar. Começar aos poucos, claro que você vai errar, acontece. E é isso que a gente vai falar sobre esse modelo transteórico da mudança de comportamento. Porque no começo você não sabe que não sabe, na verdade é incompetência que a gente chama, incompetência do inconsciente. Você não sabe que não sabe. A partir do momento que você sabe, que é já a segunda fase, a partir do momento que você sabe que não sabe, digamos assim, incompetência consciente, aí você vai buscar ferramentas, aí você vai buscar embasamento teórico, aí você vai buscar estudos e prática para você passar para a próxima fase. Então é isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vinda, Carolzinha. Pode dizer de onde você está falando também, que estamos assim começando. E vamos lá, né? 10 minutos de tolerância, seja bem-vindo todo mundo. E é isso aí que a gente vai falar hoje. Vou utilizar dois modelos e duas nomenclaturas, mas elas se misturam, elas caminham de mão dada. Seja bem-vindo, Fernanda. Para vocês que chegaram agora, vamos dar início, né, nessa live. E vocês podem comentar a qualquer momento que quando eu terminar uma linha de raciocínio eu interajo com vocês, beleza? Quem quiser colocar agora de onde está falando é bom também, para eu identificar em qual região do Brasil ou fora do Brasil vocês estão me ouvindo, vocês estão assistindo essa live. Então, o modelo transteórico da mudança de comportamento, que eu acabei de falar, ela é contemplada assim por 4 fases. E o que seriam essas 4 fases? A pré-contemplação,
que se vocês não entenderam, vocês podem perguntar. O que seria a pré-contemplação? A pré-contemplação, até gaguejei aqui. A pré-contemplação seria quando o indivíduo não pretende agir dentro dos próximos dias, dos próximos meses. Alguns estudos dizem que o indivíduo não pretende agir dentro dos 6 meses seguintes. Então, essa seria a fase da pré-contemplação, que seria que está dentro da mudança transteórico do comportamento. E essa primeira fase, realmente a pessoa não se incentiva a mudança porque ela não vê um motivo real para a mudança, então ela recém está nessa fase que não pretende mudar, não sabe nem o que está sendo falado. E quando ela passa para a próxima fase, que seria já a contemplação, é quando ela realmente bateu na ferida e ela pretende agir. O que seria isso? Seria dentro dos próximos meses. Alguns estudos dizem que é dentro dos 6 meses, ela já tem a consciência que ela pretende mudar, mas ainda não sabe o que fazer para que essa mudança seja efetiva. Então, ela começa a se adaptar, a conscientizar essa mudança, que ela realmente quer mudar, mas todavia, ela está na fase da pré-contemplação, não ficou claro. É como você quer mudar, mas não sabe como. Vamos pegar um exemplo. Eu quero emagrecer, só que eu continuo fazendo o que eu faço, continuo comendo o que eu como, continuo não fazendo exercício, então, mas eu quero. Ela está consciente que ela quer emagrecer. Para nós, que trabalhamos com alta performance, eu quero ganhar aquele campeonato, eu quero atingir aquela meta, mas eu não estou fazendo nada para que isso seja realmente real. Eu só, aí que entra as baboseiras da lei da atração, que eu falo, a lei da atração não funciona quando você não põe o plano de ação. Então, só pensando você não vai conseguir nada. Então, já mata aí essa lei da atração. Não estou dizendo que só pensamentos positivos não atraem coisas positivas. Atrai sim, quando você colocar em ação algum plano de ação, algumas metas em ação. Então, seja bem-vindo, Descubra Hipnose. Eu acho que é o Antônio, se não me engano. Seja bem-vindo, quanto tempo, se for ele. Se não for, também seja bem-vindo. Então, voltando. Então essa fase da pré-contemplação, quando você não sabe que pretende agir, é o Antônio, sim. Seja bem-vindo, Antônio. E o Antônio, para quem não conhece, é um psicólogo bem renomeado e da área da hipnose também. E, enfim, Antônio, pode te apresentar aí, pode mandar bala aí. Eu tô falando hoje, toda semana a gente tá fazendo live. Para você que não conhece, a gente toda semana estava abordando um tema sobre o comportamento, sobre a mudança de comportamento, sobre a hipnose em alta performance. E hoje nós estamos falando sobre o modelo transteórico da mudança de Prochaska. A gente já abordou o tópico da pré-contemplação, quando o indivíduo não pretende agir dentro dos próximos 6 meses, que provavelmente sequer tem consciência que precisa alterar seu comportamento, que eu falo que é a primeira fase das pessoas sobrepeso ou obesas, que nem sabem que precisa mudar, não sabem dos riscos que tem para a saúde, e elas estão lá, nem pretendem, nos próximos 6 meses não vão mudar, e nem pretendem. E aí, quando que a gente passa para a pré-contemplação, que é a fase que se inicia um processo da mudança, mas ainda não tem algum plano, ainda não tem algumas estratégias de como vão mudar. Então, que eu estava falando para um atleta, ou nem sequer seja um atleta, um amador, que quer atingir um objetivo, quer ganhar um título, quer atingir uma meta, mas não sabe o que fazer para isso acontecer. Então, é aí que a gente vai preparar para a contemplação, que é a preparação, quando o indivíduo passa para a próxima fase, que aí sim, o indivíduo pretende agir nos próximos 30 dias, alguns estudos comprovam isso, nos próximos 30 dias, o indivíduo pretende agir e ele se compromete para que essas mudanças sejam reais ou já está tomando as providências para que consiga atingir a meta em algum tempo. Então, nos próximos 30 dias, ela já está fazendo a mudança acontecer. Então, já entra na preparação. E a preparação que você quer dizer o quê, na verdade? A preparação seria um plano de ação que vai passar para a próxima fase, que aí chega na quarta fase, que seria a ação. E o que seria a ação? Você realizar as mudanças, modificações no seu comportamento agora, nesse exato momento. E visíveis, que se tornam visíveis, na verdade, nos próximos
2 meses, 3 meses já é visível a mudança de comportamento. Então, esse processo já foi iniciado e essa mudança já foi iniciada. E o que acontece na próxima fase dessas 4 fases? Vem a manutenção. E a manutenção é quando você realiza algumas alterações visíveis que há um tempo atrás não era visível. Então, essas mudanças já começou a serem notadas. Não só também não tomou a iniciativa de mudar, como vem trabalhando para que mantenha esses resultados. Isso seria a manutenção. E logo, na manutenção, vem a recaída. Isso é óbvio, acontece com todo mundo. E a recaída, você tem que ter essa consciência que vai acontecer essa recaída. E quando acontecer essa recaída, você vai ter a consciência que você vai passar pelo mesmo processo, tudo novamente, porém consciente. Você sabe que as mudanças vai acontecer uma por uma. Então, esse seria, na verdade, o modelo transteórico da mudança. Resumidamente, essas fases que você vai passar. Deixa eu pegar aqui. Então, resumindo, na verdade, esse modelo, sim, que daqui a pouco a gente vai falar de outro modelo da mudança do comportamento, com outros nomes, com outras técnicas. Resumindo, esse modelo seria o quê? Pré-contemplação, você não sabe nem sequer o que quer mudar. Contemplação, você sabe o que quer mudar, mas não sabe a estratégia para que essa mudança aconteça. Preparação, nos próximos 30 dias você vai agir. Você já tem a estratégia, já sabe o que quer e já sabe onde quer chegar. E aí você entra no plano de ação. Nesse plano de ação você já coloca em ação toda aquela preparação, toda aquela estratégia e o objetivo onde você quer chegar. E com isso você entra na fase da manutenção, que é só equilibrar e balancear o que já foi feito, porém com um olhar crítico. E aí que a gente resume esse modelo transteórico da mudança. Enfim, se tiver alguma pergunta, seja bem-vindo, J. Oli. Fernanda, Jota, quem quiser perguntar pode ir perguntando, que eu vou, Tainá Lopes, seja bem-vindo também. Eu vou iniciar também o modelo da PNL, que a gente chama muito também. Isso aí, pode mandar um coraçãozinho que ajuda aí a ranquear o vídeo, a live, para mais pessoas. E também para vocês que conhecem alguém que está com dificuldade de mudança, que precisa mudar, seja para questões de saúde, ou seja para questões profissionais, isso aliás, isso na verdade, isso vai para todas as áreas. Seja bem-vinda, Jéssica, vai para todas as áreas, porque qualquer área você vai encontrar alguém que precisa de mudança e não sabe como mudar, seja plano alimentar, seja objetivos profissionais, seja objetivos da saúde, seja objetivos de relacionamento, que é uma das áreas que mais cresce as dificuldades de mudança, porque um não quer ser flexível com o outro. Então, tem muita procura nessa área de relacionamento que é difícil que tenha uma mudança por causa do tempo que já é levado junto. Então, as pessoas normalmente não mudam por causa da zona do conforto. Como já conhece a pessoa e está naquela zona de conforto, sim, ajuda na timidez. Como assim ajuda na timidez? Ajuda a superar a timidez. Então, ajuda a superar a timidez. E a PNL seria a programação neurolinguística, é aquilo que você pensa, transmite neurologicamente em frases. Então, pensamento, sentimento, frases. Então, se você fala, tipo, um exemplo que eu vou dar agora, isso que você acabou de falar, a PNL ajuda na timidez. Você quer ser mais tímida, é isso? Então, claro que eu entendi o objetivo da pergunta, que seria ajudar a melhorar ou a ser mais espontâneo, falar bem em público. Sempre que quando eu pego esses casos que as pessoas falam no negativo, eu abro os olhos, eu abro a mente da pessoa para falar no positivo. Primeira questão. E aí entra a fase da pré-contemplação. Primeira coisa que transforma essa frase no positivo. Como seria se você perguntar essa mesma coisa, porém no positivo em vez do negativo? Tipo, o negativo é o que você não quer. Transforma essa frase para aquilo que você quer. A partir daí, a base do PNL é isso aí. A partir daí, você já começa a pensar como um objetivo a ser traçado, a ser alcançado. Quando você faz isso, transforma isso em linguagem. Isso aí transforma em um sentimento. E o sentimento transforma em um comportamento. É tudo um ciclo. Pensou,
sentiu, formalizou. Depois de formalizar, você transforma aquilo num sentimento e do sentimento para um comportamento. Então, sim, ajuda. Mas se você quiser, faça esse exercício que eu acabei de falar, que você vai ver que a partir daí, quanto mais você repetir, mais você vai tornar aquilo automático e mais você vai ter habilidades para que aquilo aconteça. Então, falando em PNL, já vamos entrar nesse assunto da PNL. Seja bem-vindo, Vitor, que é muito similar a esse modelo que eu acabei de falar, que é o modelo transteórico da mudança. Agora, na PNL, a gente fala, são as 4 fases da mudança. O que seriam essas 4 fases? A primeira fase, para quem não tiver onde copiar, eu vou dar um tempinho, pega uma caneta e um papel, ou uma caderneta onde você anota seus recados, suas lembranças, ou qualquer lugar, um bloco de nota, que se você está no computador, anote isso num bloco de nota, porque vai ser muito importante para você relembrar isso que eu vou passar essas fases de mudança. Seja bem-vindo, todo mundo que está chegando agora. Podem falar de qual cidade você é, podem falar se tiver alguma dúvida em relação à programação neurolinguística, em relação à hipnose e ao comportamento, pode mandar aí que a gente vai conversar sobre esse tema. Vamos lá. Essas mesmas técnicas de mudança na PNL, a gente tem as 4 fases também. E as 4 fases seria o quê? A primeira fase, incompetência inconsciente. O que seria essa incompetência inconsciente? Vamos ver se alguém sabe. Digitem aí, se você sabe o que é incompetência inconsciente, digita sim ou não, se você não sabe. Só um tempinho aqui. Então, vamos lá. Provavelmente, se você não sabe o que é incompetência inconsciente, é muito similar àquela primeira fase da mudança transteórica do comportamento, que é aquilo que você não sabe que não sabe. O que seria isso? O que significa isso? Significa que não temos consciência da nossa falta de habilidade para executar alguma função ou atividade. Aqui um exemplo que é da Tainan, aí ela já está numa segunda ou na segunda fase. Quando você não sabe quando você não sabe como falar em público sem ter essa timidez. Então, a primeira fase seria o quê? Um exemplo de uma pessoa que está na primeira fase da incompetência inconsciente. Seria quando a pessoa está aprendendo a dirigir e nunca talvez teve essa experiência em segurar uma direção, segurar um volante, em passar as marchas. Então, ele nem sequer sabe como fazer aquilo. Isso, então, seria a primeira fase da mudança de comportamento e a primeira fase do aprendizado em competência inconsciente. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigado por participar e vai falando de qual cidade você é. E, com certeza, na verdade, quando você inicia essa atividade, você inicia com dificuldade porque todo o processo que é novo, você não sabe o que fazer. Andar de bicicleta, começar a dirigir um carro que nunca dirigiu antes. Então, você não tem noção que você tem que segurar o volante, você tem que pisar na embreagem, você tem que soltar devagar. Então, você não tem essa noção. Então, essa seria a incompetência do inconsciente. Você não sabe que não sabe. A segunda fase, aí já vai, tipo... Vamos fazer de conta que você está começando a dirigir agora, você está começando a andar de bicicleta agora. Você vai passar por essa fase que não sabe o que fazer e como fazer. Então, todo esse processo requer tempo e requer repetições. Para você que falou de falar em público, timidez, repetições também. Além de outras técnicas também que a gente pode abordar nas próximas lives de como falar em público. Então, você está na primeira fase, está lá, tem a incompetência do inconsciente, não sabe que você não sabe, e você, depois de passar a experiência, você vai saber que você não sabe. E aí, o que acontece? Você passa para a segunda fase, e a segunda fase seria o quê? Seria incompetência, porém mais consciente. Você tem a consciência que você não sabe. Vamos lá, você tem a consciência que você é inexperiente e ignorante daquela execução, daquela função. Então, você já sabe, pelo menos, que você não sabe. Agora, você já está na segunda fase da mudança de comportamento, que é quando você sabe que não sabe. Entendeu? Foi meio um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo. Primeira fase. A partir do momento que a pessoa começa a entender o funcionamento de cada elemento do carro, do automóvel, as chances são que ela passe para a segunda fase, que seria a fase da incompetência consciente, quando você sabe que você
que falta habilidade para aquela função. Então, você sabe que você não sabe dirigir, porém você já teve a experiência anterior de errar, de não saber o que fazer. Então, você está nessa segunda fase, que é a incompetência consciente, que acontece quando a pessoa, o candidato, a pessoa que vai dirigir, passa a ter a consciência da sua falta de habilidade para conduzir aquele veículo. Então, essa fase é muito boa, é muito importante, porque a partir daí a pessoa sabe que precisa se praticar, repetir, para que possa dominar aquela função, aquela nova habilidade referente à função que ela vai fazer, seja dirigir, seja executar uma função, seja ir para academia, enfim, qualquer mudança de comportamento. Então, nessa fase também, onde acontecem, tipo, um exemplo, você está começando a dirigir, está começando a errar, e é aí que acontece aquelas cantadas de pneu, aí quando você sai com o carro no tranco, porque você já sabe que está naquela preparação consciente do aprendizado. Então isso acontece com qualquer coisa. Para quem palestra em público também, você sabe que em algum determinado momento seu coração está acelerando, mas você já tem consciência que aquilo daqui a 7 minutos iniciais depois vai parar, vai diminuir um pouquinho. Então você sabe que as mudanças estão ocorrendo, então você tem essa consciência da incompetência. E aí você já está passando pela próxima fase, que é a terceira fase do aprendizado. Que seria o quê? A competência consciente. Seria o quê, a competência consciente? Você tem noção de todas as funções que vai executar. Tipo, a pessoa passa as marchas, faz tudo correto, sem frear, sem cantar pneu, sem perder o foco, sabe? Tipo, aquela fase quem nunca aprendeu a dirigir ficou vidrado, assim, consciente, assim, que segurar o volante, passar as marchas, tipo, tudo consciente, sem falhar. Tipo, sabe que tá naquela competência consciente, sabe o que tem que fazer, as funções que estão sendo executadas, e aquilo se torna algo prazeroso, algo gostoso de fazer, porque não requer falhas, por causa que a pessoa está focado. E aí, essa fase é muito importante, porque depois de que a pessoa passou por muita prática, muita repetição, o ato se torna, digamos, automático, mas um automático consciente, porque o automático aí já passa para a quarta fase. E a quarta fase seria o quê? Após práticas e repetições, a gente chama de competência inconsciente. O que é uma competência inconsciente? Eu dou muito exemplo do bebê, da criança de 2 a 3 anos, sei lá com quantos anos a criança já começa a caminhar. A gente não tem como dialogar com a criança de 1 ano. Mas, por exemplo, quando a criança começa a engatinhar, ela passa por essas 4 fases básico. Só que a gente não dialoga porque a criança não tem essa neurologia desenvolvida. Então, o que acontece? A criança passa por essas fases, depois, quando a criança está caminhando no automático, ela entra nessa quarta fase, que é a competência inconsciente. Ela não tem tá no sistema, no piloto automático que ela está caminhando, ela não precisa estar engatinhando, porque o engatinhando é quando ela está com aquela consciência, na terceira fase do caminhar, ela está com aquela consciência que ela tem que manter o equilíbrio, ela tem que dar um passo, depois tem que dar o outro. Para dirigir é a mesma coisa, para dirigir, quando a gente falou dessas fases, na quarta fase, na última fase da competência inconsciente, é quando você está lá trocando as marchas, conversando com um coleguinha, trocando a rádio, um ato não muito bom, não muito saudável e perigoso, mexendo no celular, tocando as marchas, porque você já está no piloto automático. Eu duvido você mexer no celular ou fazer ou qualquer outras funções quando você está na segunda ou na terceira fase. Talvez na terceira fase é possível, sim, mas, porém, você perde o foco porque você está naquele estado de aprendizado do foco total. Então, a quarta fase é quando é o piloto automático. Você já parou para pensar que em muitas atividades você já está na quarta fase e em outras atividades você ainda está na segunda ou na terceira fase? Então comenta aqui para mim se faz sentido para você essas técnicas de PNL, essas técnicas de mudança de comportamento. Comenta aqui embaixo sim ou não. E se tiver alguma dúvida também, você pode mandar essas dúvidas aí que você tiver nessas mudanças de comportamento. E para quem chegou agora, pode compartilhar essa live aqui. Para quem vai assistir a reprise nas próximas 24 horas, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas. E faz sentido, né? Quando eu comecei a estudar isso, já tem um tempo,
eu não, me identifiquei com muita coisa na minha vida e a partir daí comecei a observar as outras pessoas. E principalmente, se você quer estudar o comportamento humano, estude um bebê na fase de desenvolvimento, estude uma criança. Veja que você vê muito sentido para isso que a gente estuda, muito sentido no caso prático, digamos assim, na aula prática da vida, que você vai ver o desenvolvimento da criança, da pessoa, sobre tudo que a gente estudou, sobre tudo que a gente discutiu, principalmente essas fases das mudanças. Recapitulando essas 4 fases da PNL, vamos lá. Primeira fase é a incompetência, vamos lá, incompetência do inconsciente, quando você não sabe o que você não sabe. Ou seja, você entrou no carro, você olha aquilo lá, fica assim, e agora? O que eu faço? Então essa é a primeira fase. A segunda fase é quando você já sabe que você não sabe. Você tem a consciência. Tipo, não sei que eu não sei. Primeira fase. Segunda fase, eu não sei, mas eu não sei que eu sei. Essa é a segunda fase. Terceira fase é competência consciente, quando você sabe, está focado, aprendeu, errou, porém você mantém o foco total e ainda não está no piloto automático. No piloto automático, quando você faz as coisas sem pensar conscientemente, sem raciocinar, ou seja, tudo no automático. Caminhar, quem já anda de bicicleta, ou andar de bicicleta, o digitar hoje em dia, para quem já digita há muito tempo, as pessoas não olham pro teclado. Tipo, eu tô no computador aqui na minha frente. E aí eu tô digitando, eu não olho. Vamos lá. Só que agora eu lembrei que antes de eu fazer isso aí, eu passei por essas 3 fases. Eu olhei, quando eu tinha aqui 12, 13 anos, não lembro quando eu comecei a digitar. Mas quando eu tinha 12, 13 anos, eu olhava para aquilo lado, tá, e agora o que eu faço? Depois que eu comecei a praticar, eu olhava o A, S, D, tá. Aí depois de algum tempo, pá, não olho mais, por causa que eu já tô no automático digitando lá, pá, entendeu? Então, isso você vai levar para toda e qualquer mudança que você quer fazer na sua vida. Seja mudança nutricional para quem quer perder peso, quem quer adquirir uma dieta, um plano alimentar novo. Então você vai passar por essas 4 fases. E por que eu estou falando isso? Porque eu até insisti em fazer essa live, porque quando você sabe que vai passar por essas mudanças, se torna muito mais fácil a mudança de comportamento. Então você tem a noção, tem a consciência de que vai acontecer, tem a consciência de que vai passar. Então, para quem só para fechar aqui, inclusive se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho é caminho. E para quem sabe já o que quer e já sabe o caminho, se torna muito mais fácil de chegar lá, de conseguir atingir seus objetivos e suas metas planejadas e traçadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse conteúdo. Eu realmente queria passar para vocês essas fases de mudança, porque fica muito mais fácil de vocês mudarem quando vocês sabem por onde vão passar. Já sabem, por exemplo, você já tem a noção de como vai ser essa mudança. Então é isso. Cansei. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. E para vocês que estão assistindo pelo YouTube também, pode comentar aqui embaixo que futuramente a gente responde, ou no máximo uma semana a gente consegue responder a todos que comentarem aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até agora. 10h35. Eu, na verdade, não tenho a pretensão de fazer a live comprida. Outra semana a live durou mais que 1 hora. Inclusive o Instagram cai e corta quando bate 1 hora. Então é até para não prender muito vocês também. Porque 10 horas da noite, uma quarta-feira, todo mundo quer descansar. Exatamente, Tainá, exatamente. É por isso que eu queria fazer essa live, eu queria que vocês soubessem o quanto é importante você saber o caminho que vai percorrer para que fique mais prazeroso, para que fique mais, digamos assim, visível visualmente e para vocês saberem o que vai acontecer. Seja bem-vindo para quem chegou no final e assista a reprise, que vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Um grande forte abraço para todo mundo que ficou, muito obrigado. E dúvidas, sugestões é só mandar no direct. Forte abraço. Para você que quer ficar por dentro
das notícias que a gente vai mandando ao longo da semana, clica no link que está na descrição do Instagram, que você vai ser direcionado para o canal do Telegram. E lá a gente posta conteúdo diariamente. Então é isso, pessoal. Grande forte abraço. Até a próxima live. Tamo junto.